grande da motivação dessa palestra é que eu sempre gostei muito dessa coisa de querer buscar um entendimento um pouco melhor de como as coisas funcionam por debaixo dos panos, né? E a programação assíncrona tem crescido aí nos últimos anos bastante, se fala muito nisso, principalmente na comunidade Python. E esse é uma palestra que eu tento exemplificar um pouco, em 20 minutos aí eu vou ter que ter um pouco mais corrido, de como as linguagens se beneficiaram do sistema operacional para poder criar esses conceitos de corrotina, poder começar a ter algumas operações, principalmente I/O, assíncronas, né, para que ganhe benefício, que a gente consiga construir aplicações cada vez mais performance utilizando as linguagens, principalmente o Python. Então vamos lá. Aqui é só uma exemplificação de como é uma arquitetura de um sistema operacional bem educacional, né, eu diria. Alguns pontos interessantes para a gente poder ter noções de como as coisas vão acontecer, falar um pouco sobre os registradores aqui, dar uma passada, né, do CPU e memória principal. E esse cara aqui, o DMA, né, que é o Direct Memory Access, ele é bem importante para a gente entender um pouco, porque esse cara, o controlador, né, que é o responsável por operações de I/O, vai dar a esse cara a capacidade de transferir blocos de informação direto para a memória, né? Todo mundo aqui tem uma noção que o sistema operacional ele é baseado em interrupções, né? Então ele é preemptivo, então ele interrompe clock a clock de máquina, né? Então, cada operação tem um seu time slice de execução e ele fica interrompendo ali byte a byte, e esse cara permite que eu transfira blocos de informação e que quando o sistema operacional for fazer a sua interrupção, né, porque existem outras operações para serem executadas, ele não vai bloquear byte a byte, ele vai bloquear bloco a bloco. Então, significa que eu consigo transferir mais informação quando eu tenho uma interrupção de uma tarefa que eu estou executando. Então, esse cara é bem interessante. O sistema operacional já lida com esse tipo de operação, principalmente quando é I/O, que o controlador toma conta ali dessa operação para poder executar. Aqui tem a unidade de controle, que é o cara que decodifica e executa mesmo. Lembrando que a CPU ela só enxerga a memória principal, então, premissa, está na memória, executa, né? Então, a gente tem esse fator aí. E a gente passa por esses registradores especiais aqui, que é o Program Counter, RI, o RET e o ACC, antes da gente entrar um pouco mais. O Program Counter, simplesmente ele vai dizer, apontar qual é a próxima execução que vai ser feita, o endereço de memória da próxima execução, né? O RI é realmente o registro da instrução que vai ser executada. E o RET é interessante, que ele é um cara seguinte, se eu tenho uma execução que está sendo feita e eu saio para uma função, ele guarda o endereço de memória de onde eu estava para sair na subrotina, executar esse cara e depois ele saber, da onde eu estava, porque eu tenho que voltar, né? E o ACC é o acumulador. Uma observação até interessante é que em C, né, o A++ performa melhor do que o A+1, porque o A+1 me força a executar mais um ciclo de CPU para esse cara. E o A++ se aproveita justamente do acumulador aí, e é um cara que essa arquitetura mostra para a gente um pouco, vai levar a gente onde a gente quer. Uma demonstração do RET, né, é justamente isso. Eu tenho uma execução, para quem não conhece esse cara que é o Python Tutor, eu uso muito. Eu tenho ali o método, né, que eu chamei, ele vai percebe que o vermelho levou lá para onde é o método, e o verde ficou ali, mostrando a última execução. Basicamente é isso que o RET faz. Depois que ele executar esse cara, ele volta da onde é o último ponto, mais um. Então, ele desce mais uma memória, ele sabe que ele tem que continuar a execução a partir dali. Essa é mais ou menos a função que ele faz. E é bem interessante esse tipo de coisa. E aí, como é que isso tudo tem a ver, né, com corrotinas, né, e concorrência? Bom, dado que o sistema operacional tem esse tipo de arquitetura, a gente tem que ir um pouco atrás para poder entender que são os processos, né? Tudo que entra, tipo hoje, subiu uma API, um serviço qualquer, recebeu uma requisição, internamente o sistema operacional vai conhecer aquilo, ele vai abrir para aquilo um processo de execução para executar aquela tarefa. E o que é um processo? O processo é qualquer executável dentro da máquina, né, que tem uma alocação de recurso de CPU, memória, enfim, para poder ser executado. Né, então, basicamente, essa é uma formação aqui. Eu tenho a stack, a heap, o data e o text, né? São
são as estruturas, né? A gente sabe que a stack é onde fica todas as informações autocontidas, né? Então, se eu tenho uma execução de função, são as variáveis que são locais, né? A informação da função em si, algumas referências de ponteiro e tal. A heap, geralmente, ela é alocada dinamicamente. Quando eu não entendo onde é esse cara, eu tenho que sair para buscar esse recurso, né? Então, numa programação que é assíncrona, a galera sempre pede muito para que você evite que levem as coisas para heap, né? Porque isso, em tempo de execução, vai te dar um slow, né? O programa tem que entender aonde que está aquela referência, então ele sai para buscar dinamicamente a informação, né? O endereço, para ele poder executar. Né? E aí o data, enfim, contém variáveis globais, o text é a parte onde o program counter até atua presente ali para poder saber qual é o passo da próxima instrução que ele vai executar. Então, peguei um processo, geralmente ele tenta fazer sequencial, né? E o program counter vai dizendo, ó, esse é o seu próximo cara, esse é o próximo cara. E aí o processo ele consegue ter todas as informações necessárias para executar. E o processo ele tem esses estados aí, né? Ele varia entre esses estados, que é o novo, executando, esperando, pronto e terminado. O porquê disso? Basicamente, essa é uma formação, um diagrama de como é o estado. Quando ele sai do novo ali, que ele realmente abriu um processo para um pronto, ele tem ali um cara que é o escalonamento de longo prazo, que basicamente são algoritmos de prioridade para saber quando ele vai executar ou não, né? E ele vai transitar. Quando ele entra em execução, ou seja, um processo pegou lá os seus recursos que já foram alocados e começou a realmente executar alguma coisa, ele vai transitar entre o pronto, executar e o esperar. Né? E ali eu tenho um escalonamento que é chamado de curto prazo, que é justamente o seguinte, lembra? SO, preemptivo, interrupções, o tempo todo, time slice para cada um. Então ele tem que decidir em qual momento vai haver interrupção ou não, para que outros processos, porque existem outras tarefas a serem executadas quando um programa está sendo executado. Então, se eu tenho uma API em produção, eu estou recebendo uma requisição, mas, ao mesmo tempo, o SO, internamente, ele está lidando com muitas outras coisas. Né? Eu tenho um health check que está batendo, enfim, eu tenho um monte de coisa que está acontecendo. E aí, aquele BCP ali, ou PCB, né, em invertida, é a fila de pronto. Se você der um loss-off -i, ou um PS aux no teu computador, você vai ver aquela lista de execuções. Aquilo nada mais é do que a PCB mostrando todos os processos que estão prontos, executados, ou seja, idle, ou estão executando, ou estão em espera por algum motivo. Né? E aqui eu tenho esse cara que é o Schedule Dispatcher, que nada mais é que ele dá, o controlador dá à CPU a capacidade de executar aquele cara, né? Então, o schedule dispatch é quando ele está na espera de novo, o controlador chega e fala, ó, CPU, executa esse cara aqui, porque ele vai voltar à execução. E aí, eu tenho algumas explicações que eu já meio que previamente disse, né? Do controlador, enfim, ciclo CPU, tarefas de armazenamento, como os recursos são alocados, enfim, esse tipo de coisa já foi dito. Opa, pipeline. Beleza. E aí, eu tenho essa sensação do pseudo-paralelismo da execução, porque todo mundo está concorrentemente executando. Dado o seu tempo, eu executo um processo, executo outro, paro você, vai para o lá, que é o que a gente chama de context switch. Né? Então, eu tenho esse falso pseudo-paralelismo, porque o paralelismo em si, eu teria a necessidade, obrigatoriamente, de ter uma outra unidade de controle, né? Um hardware físico, né? Que não é o contexto aí. Eu teria que ter um outro processador também para poder fazer a execução desses caras. Né? Então, eu tenho os slots compartilhados, que vão maximizando as minhas operações, mas o que está sendo feito o sistema operacional está dando um tempo de execução para cada processo, para que ele concorrentemente vá executando e que todo mundo possa ter o seu pedaço. E que ninguém entre em starvation. Por isso que eu tenho aqueles escalonamentos de longo prazo, curto prazo. Porque o starvation eu tenho um recurso que ele nunca tem prioridade para ser executado. Então, ele fica ali esperando e ele nunca entra na priorização para ser. Né? Isso tudo veio da arquitetura RISC, né? Esse pipeline de execução. Foi isso que deu o início da possibilidade de se criarem threads. Né? A arquitetura RISC deu essa possibilidade com esse modelo de pipeline. E aí você vem as threads, né? Que tem o mesmo conceito.
Só que elas têm um custo muito menor, porque elas já estão dentro do environment de um processo, elas já se beneficiam de um workspace de um processo, então o processo alocado, os recursos alocados para um processo pelo sistema operacional são aproveitados pela thread. Então a thread se aproveita de todo o espaço de endereçamento de memória, se aproveita de todas as execuções de CPU para que sejam feitos os recursos ali. Então, elas são mais leves, assim se diz, né? Elas têm menos custo para serem criadas e matadas ao longo do life cycle ali da execução. E esse é mais ou menos a mesma característica de uma thread. Então, a gente percebe que já existe um conceito bacana aí, que é, o sistema operacional toma conta de um processo, nesse processo eu posso criar várias threads, e essas threads também podem concorrentemente trabalhar. Então, já tem um conceito de multiteste cooperativa. E é aí que começa a ter essa possibilidade de se criar gorrotinas, ou gorrotinas em Go, né, gorrotinas em Python. E aí eu tenho o context switch, né, que é a troca de contexto, que é mais uma exemplificação. Né? Eu tenho um processo que é executado, ele é salvo na PCB lá, vem para cá, esse cara está idle, executa, esse cara fica idle, ele volta e troca. Né? Então, tem esse conceito de multitasking aí, que eu consigo fazer N execuções em pequenas porções de memória. E aí ele explica um pouco algumas curiosidades só, tipo, eu falo um pouco do tempo de processamento, o tempo levado, que não é grande para uma troca de contexto, né? Geralmente são nanosegundos para que o sistema operacional consiga fazer uma troca de contexto, né? Então ele faz N operações e consegue trocar rapidamente. Tem alguns conceitos que são interessantes de saber, que é quando eu tenho mais threads ativas do que thread hardware, eu tenho um custo maior, porque eu tenho que ter um cacheamento maior, porque, lembre-se, né, o sistema operacional, quando eu tenho uma aplicação no ar, ele extrapola o número de memória virtual, né, da memória real mesmo, page folder e tal, e quando ele faz ele dá mais condição de memória para ser executado, eu consigo ter uma thread sendo executada a mais, porque eu tenho mais memória para executar, então ele abre mais uma thread dentro daquele meu processo. Então, quando eu tenho quando esse meu transbordo é muito alto, dizem que se eu tenho mais número de threads ativas, né, com o seu próprio workset, do que threads hardware. E aí meu custo de cacheamento é maior, e aí o meu context switch fica um pouco mais custoso para o sistema operacional nesses casos. E aí a gente entra onde que é realmente que a gente tem que entrar, que é o generators, que é daí que deu os conceitos das corrotinas, né? Como funciona e as suas curiosidades, né? Generator, dizem que se produz, é aquilo que produz dados sob demanda, né? Tem um baixo custo de memória, porque ele te produz o próximo elemento de um cara, assim como o iterator também. E ele tem essas premissas aí, de implementar um método underIter. O Wild também tem o seu método underNext, que, na verdade, são invocados internamente, que você consegue pedir para trazer o próximo conteúdo que está sendo iterado sob demanda. Né? Então, basicamente, esse é o processo. E aqui eu tenho um exemplo de como um generator funciona. Né? Eu tenho ali criei um for ali, em range AN, e eu faço um yield random. Né? Isso mostra que eu estou gerando dados sob demanda, mas, ao mesmo tempo, eu quero provar que, quando eu instancio, né, eu atrelo o result ao resultado do generator, o meu print result é um único objeto generator em memória. E a gente consegue ver isso lá no Python Tutor, que, quando eu tenho uma lista, né, que é representada por isso, ele aloca a lista em memória. Quando eu tenho um generator, ele simplesmente é uma representação do objeto. Implemento o método underIter, implemento o método underNext, e eu consigo ir exaustivamente executando esses caras. Então, faço underNext, ele me dá um resultado, me dá underNext, ele me dá mais um resultado, e depois, quando eu itero, ele já exaustivamente já retirou parte desses elementos, e ele me dá só o restante, porque eu entrei no for e fui à exaustão da execução do que me restava, né? E aqui uma iteração normal, né, percebe-se que ele vai ter que ir à exaustão no momento que eu faço a chamada para esse cara. Então, chamei, normal example, vai me devolver todos os itens printados ali. Né, não poderia fazer um return, porque senão ele me retornaria só o primeiro item. Então, ele já me devolve todos de uma vez só. Então, a gente já começa a perceber que, se eu estou tratando de dados muito grandes, eu já tenho uma melhora de performance só nesse sentido, porque eu ocupo menos espaço, né, tipo, memória,
tenho uma alocação menor, né, e eu tenho uma tendência a ter uma velocidade maior. E aí a gente consegue ver isso no Python Tutor, que é, quando eu faço um normal e um generator, né, e eu faço a referência, né, associo, com o que ele faz em memória? Né? Lá, ele tem a referência de uma lista em memória. Né? Nesse caso aqui é uma lista com 10 itens, mas imagina uma lista com 1000. Imagina você faz um request, pega um payload gigante, atrela esse payload a uma variável e vem consumindo. Então, esse cara vai sendo transitado o tempo todo, você tem um custo que é maior. Né? E quando você tem um generator instance, que é esse cara, ele é simplesmente um objeto que ele vai conseguir te dar, sob demanda, os resultados. E a gente tem uma melhora aí. E aí, onde que entra as coroutinas? Dizem que as coroutinas têm o mesmo... É como se fosse um generator, só que ao invés de eu produzir dados sob demanda, né, eu consumo dados sob demandas. Né? Então, eu tenho um consumo sob demanda de um dado. Né? E aí, ela vem desde a versão 2.5, né, que o yield passou como receiver, então eu consigo fazer o item igual a yield, significa que eu estou gerando, né, estou querendo consumir esse dado sob demanda. E esse é um exemplo de quando eu estava trabalhando no G-Show e a gente pegava um dado que é do banco de dados chamado Branic, que é um banco de grafos. Né, então, a gente fazia um recurso de um famoso, né, então, Bruna Marquezine, aí a gente pedia para ele as relações que ele tinha da Bruna Marquezine com relação a quais novelas ela já fez e tal, e ele me devolvia um payload gigante. E aquilo a gente percebeu que onerava bastante, então a gente tinha que ter um pouco mais de performance nisso. E aí aqui eu faço simplesmente um generator, o yield como receiver, e aí tem uns parâmetros, tem algumas validações, devolvo o yield. Né? E aqui eu venho e faço a corotina, forçando o gen next, né? E o gen send, que é o cara que inicia a corotina. Fala, ó, inicia esse cara aqui, o consumo desse cara. Aqui foi um trickzinho que iniciava como none, justamente para ele startar, e a próxima ele consumia todas as corotinas sob demanda. Né? E aí tem alguns exemplos, que eu tenho criei um exemplo aqui, grep class, que eu passo uma palavra e tento identificar se existe um pattern dentro dessa palavra. E aí vocês vão perceber que, basicamente, é corotina versus objetos. Eu crio um objeto que faz a mesma coisa e crio uma corotina que faz a mesma coisa. Então, recebo um partner, recebo o target e verifico só se o partner está dentro da linha que eu vou passar como string. E eu vou escrever lá, o exemplo, se não me engano, é Python generator, e verifico se Python existe dentro dessa frase que eu passei. Ali. E aí eu chamo os dois caras, né? grep value e como corotina que eu fiz, e o grep class. Só que eu vou iterar sobre 1 milhão. E aí vocês vão ver que existe um tempo já de diferença de resposta entre os dois caras. Né? Tanto no consumo aí. Depois eu vou inserir mais um zero, mais uma casa decimal, e aí vocês vão ver que esse tempo ele tende a ser um pouco melhor para o lado da corotina. Então, o tempo de execução da corotina foi de 0,6, tempo do objeto 0,8. Executei de novo, manteve mais ou menos ali uma diferença, mas aí eu aumento uma casa decimal, e aí vocês vão ver que a corotina vai me devolver em 6 segundos, e o objeto, para ser executado, ele me devolve 1 segundo a mais. Então, quanto maior esse tempo de execução, a gente vai percebendo que esses detalhes vão fazendo diferença quando você tem uma API que tem que performar, que tem que fazer certas otimizações, né, que você tem que ter uma certa performance em tempo de resposta. Então, esse é um conceito, né, da corotina, né, do Python 5. Então, implementações de I/O bound, né, tipo, para você ter as corotinas, elas te dão muito benefício para esse tipo de aplicação, né, estimula o uso concorrente, né, esse tipo de coisa das subrotinas. Eu vou tentar dar uma acelerada aí, que ainda falta bastante coisa. Então, enfim, a Sync.io é uma lib padrão que já vem, né, e muita gente fala aí disso, né, o Python, single thread, single process não performa, o problema é o GIL, enfim, existem várias teorias, mas a gente vai ver aqui que não é muito bem assim que funciona. Né? Então, como é que funciona? O sistema operacional vai fazer o agendamento de um processo, vão existir threads, e dentro desse environment eu vou poder criar corotinas, que são controladas, simplesmente são agendadas, né, pelo próprio runtime do Python. Então, ele simplesmente vai fazer schedule, ele vai dar preferência. Cara, esse cara está executando, faz o time slice desse cara, ele segue os mesmos conceitos e preceitos que o sistema operacional
lida com processos e lida com threads. Time slice de execução, callback de quando uma terminar, você me avisa que ela terminou, eu volto a executar ela. Então, é um grande orquestrador, né? E aí, essa é a diferença. Qual é a diferença entre concorrência e paralelismo? O paralelismo, eu preciso de uma unidade de controle física, eu preciso de hardware, eu preciso ter um core e um outro core fisicamente ali para poder ter o paralelismo. A concorrência não. Eu posso, com uma única CPU, executar múltiplas tarefas concomitantemente, né? Concorrentemente. E aí o Event Loop é um cara que é usado para poder lidar com essa orquestração do que está sendo executado, né? Basicamente, ele fala assim, ó, executa A, executa B, mas me avisa quando A terminar para que eu possa passar esse contexto para quem está esperando, né? Como se fosse um exemplo de um clique aí. Foi um clique, faz uma ação, devolve, para eu poder orquestrar e saber quem é quem aí na execução. E aí tem esse conceito de multiteste cooperativa, que é o retornar periodicamente, voluntariamente, que é, como o sistema operacional é preemptivo, nesse caso das coroutinas, ele não é preemptivo. O sistema operacional inicia um processo e espera que voluntariamente esses dados sejam voltados. Mas voluntariamente, porque no runtime do Python, esse cara está lidando que esses dados sejam executados e o sistema operacional não tem que lidar com N coroutinas. Ele lida com o processo que ele abriu, lida com as threads que ele abriu e o que está acontecendo em dentro é o Python que lida com esses cenários, o scheduler, né, dele. E aí eu tenho esses caras, o Awaitables and Futures, né, que possibilita a gente que o sistema operacional ele se comporte como um STOTR, que é o Real Time Operation System, né? Que aí a gente faz com que eles tenham mais performance, né? E aí um future é um cara que, ó, esse ensure future, a gente sabe, né? O ensure future é o cara, ó, me garanta quando esse cara tiver lá, esse objeto que é um future, quando ele tiver legal, você me devolve esse cara que eu quero ter o resultado dele, né? Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de performance. Aí testes cooperativas, né, que a gente pode fazer também N-tests sendo executadas, e é basicamente esse é o environment, era aqui que eu queria chegar. Eu tenho um processo que foi aberto pelo sistema operacional, eu tenho a main thread que está sendo executada, e dentro dela eu faço um start, com várias testes de execuções, e nelas eu tenho múltiplas rotinas sendo gerenciadas pelo scheduler do Python. Então esse cara aqui, time slice para cada um, execução, time slice para... Se eu tivesse uma outra thread aqui de execução, e depois eles vão corrigir num único resultado, né? E aqui, beleza, ele pode suspender ações, ele pode trocar, basicamente ele tem o mesmo preceito que o sistema operacional tem para processos e threads, tá? Desculpa a gente ter que correr um pouco. Mas aqui um exemplo que eu fiz, que eu simplesmente bato numa API de Gander, que me devolvia, eu montei uma listagem de nomes e bato numa API de Gander para saber, dado esses nomes, qual é feminino, é masculino, não é e tal. E aí eu fiz o seguinte, 2 testes, né? Um usando o async.io, e aí eu faço ensure future, mando o cara pegar lá, e eu faço um async.io gather, né? Que basicamente eu consigo executar várias tasks ao mesmo tempo, né? Concomitantemente. E aí a gente vai ver alguns resultados ali na frente. E aí, essa aqui é uma grande questão, né? Que é o GIL, né? Ou alguns falam de IO, que é o Global Interpreter Locker. Muitas pessoas falam, ele é o problema, ele é ofensor numa programação assíncrona. Mas muitas pessoas não sabem que o GIL não interfere para operações I/O, né? Toda operação I/O, ele não passa, ele não é bloqueado pelo GIL. E qual é a questão dele? Ele simplesmente garante que um bytecode Python vai ser executado porque ele precisa ser um por vez, né? Porque ele precisa ser thread safe, né? Então ele precisa garantir que quando eu tenho uma execução que quer alterar um dado e um outro está esperando esse dado, mas também altera, ele não garante que o cara vai pegar o mesmo dado do outro. Então, ele precisa garantir. Então, ele fala, não, calma aí. Você chegou aqui para executar esse cara? Então, executa. Operações CPU bound. Ainda assim, dá para fazer algumas coisas com o Processor Executor Pool, se eu não me engano, que é do Concurrent Future, que você consegue tentar bypassar o GIL em algumas operações de CPU bound, né, execução desses caras. E aí, aqui é um exemplo bem interessante que eu fiz, que eu basicamente tenho uma soma, iniciei um counter igual a 0, botei um max number de execução, e aí eu venho e itero esse cara e vou alterando o counter, vou dando mais um ali, pum, 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 alterando esse cara. E aí eu faço uma operação normal e faço 2 chamadas. Criei um método sun e fiz 2 chamadas do sun, e depois eu vou fazer 2 chamadas usando threads, né, justamente para a gente ver como é importante essa questão como o GIL entra em ação para esse tipo de cenário, né?
Então, fiz o T1, T-Start e peguei o tempo de execução das duas. E aí vocês vão ver uma coisa. Quando eu executo esses caras, execução normal vai me levar 2 segundos e execução com thread vai me levar 0,02. Aí você se pergunta, pô, muito rápido, né? Muito rápido. Mas tem uma pegadinha aí. Que eu fiquei me perguntando, pô, foi muito rápido, mas tem alguma coisa estranha. O que é estranho nisso? Estranho é, eu percebi, aí eu quis fazer um assert, uma validação. Será que quando eu usei 2 threads, ele executou todo mundo? Né? Porque se eu tenho um max number de 1000, a minha execução lá do meu counter tem que ser igual ao max number vezes 2, porque eu fiz 2 chamadas para esse cara. Quando eu fui ver o assert desse cara, era falso. E ele só fez aquilo ali, ó. Ou seja, uma thread, quando ele pegou a execução para dar um count, ela pegou um range X. Quando a outra veio, ela não respeitou aonde o range da outra parou para poder executar. Ela simplesmente passou por cima e tentou somar outros ranges. Então, quando uma vai pegando da outra, uma pegou de 1 a 100 mil, quando a outra foi pegar, ela já pegou de 200 mil para 300 mil. Então, elas foram deixando lacunas de não execução entre uma e outra. E aí você fala, opa, então como que eu garanto isso? Aí eu garanto isso fazendo o lock. Que aí eu justamente forço o seguinte, ó, thread 1, você só vai executar um bytecode para somar um cara, para chamar os registradores lá da CPU para fazer uma soma, quando a thread 2 largar a sua execução, e thread 2 você só vai executar quando a thread 1 largar a execução. E aí eu faço um join e dou o lock e release para poder garantir que isso aconteça. Ou seja, agora sim esse processo é thread safe. Quando eu faço a execução normal se manteve ali no seu padrão, e a thread, ó, está executando, está executando, está executando, executando. Ela vai levar todo esse tempo para poder executar. Aí você percebe que aí sim, agora sim, as coisas estão começando a se encaixar, né, no modelo de pensamento. E esse é um motivo que trabalhar com threads você tem que saber, você tem que ter um mindset bem correto do que você está fazendo, porque esse tipo de coisa pode onerar em você não consumir um recurso, mas quando você precisar dele, esses recursos eles passam a ser bem mais lentos, porque agora um tem que esperar o tempo de execução do outro o tempo todo. E aí, vai para o último exemplo, que é, eu criei aqui um cara que é assíncrono, que faz a mesma coisa, só que ele faz usando as coroutinas assíncronas, né, usando o get20 loop e usando o gather para fazer as duas operações ali concomitantemente. E ele faz a mesma coisa, eu quero saber se ele passou por todo mundo. Execução, 3 segundos, 12, 2,85. Não é uma grande diferença nesse exemplo? Talvez não, mas a gente já tem uma diferença de execução. Talvez se esses números fossem maiores, eu conseguisse ter algum tipo de otimização nesse processo. Né? E aí eu venho nessa comparação final, lembram? Bati na API lá de Gander, tem uma listagem de nomes, eu queria ver simplesmente se os nomes que eu tenho, quais eram os sexos, né? O gender desse nome, né? Tipo, é feminino, tende a ser masculino. E aí eu fiz 2 comparações. Uma execução normal, né? Tenho lá API, lista de nomes, dou um get lá e eu faço uma operação normal e vou apendando o resultado que o get from API me devolve. Né? Monto o request lá e subi uma aplicaçãozinha tornado local só para fazer esse processo para mim. E eu queria comparar o tempo de resposta que esses caras têm entre um e outro. Então eu faço a execução, dou um reload lá na página para ele poder forçar só o cara. O tempo demora, né? Porque eu acho que eu tenho uma listagem com 12 nomes, nem é tanto assim. Também tem o I/O que eu faço para a aplicação, né? Vai me devolver, enfim. Tem algumas questões. Me devolveu ali, a accuracy e tal, tempo de cada um, o que ele conseguiu acertar ou não, ele me levou 12 segundos para eu poder obter o resultado de todos esses caras. Obviamente, além do tempo de resposta da API lá, eu estou 1 a 1, né? Faço uma requisição, espero, voltou, está tudo síncrono, né? Essa operação ela é toda síncrona. E aí, deixa eu só ver se eu... Parou, né? Tá. E aí, o exemplo com a corotina. É o mesmo exemplo, só que ao invés agora de eu fazer isso sincronamente,
uso o async.io, get ensure future e o run until complete, passando o feature, que é o cara lá. E o meu API request vai usar client session, que também é o assíncrono, né? Aí o HTTP, e eu uso aqui o async.io para poder, com gather também, para poder fazer todos esses caras assincronamente, tudo junto. Então, pego toda a listagem de nome e saio disparando um monte de corrotinas para ele tentar o máximo possível e trazendo esse resultado. E conforme esses resultados forem ficando prontos, ele vai me devolvendo. E eu não vou alocando recursos, esperando que aquilo ali me... Né? E aí eu faço a operação, o processo de novo. Né? Dou o reload lá na página, já me devolveu. Meu tempo de execução foi de 3 segundos. Então, a gente percebe que realmente existe uma performance muito melhor e existe um porquê, né, de como essas linguagens conseguiram se beneficiar, né, de um conceito de sistema operacional para que os seus schedulers de runtime pudessem também fazer esse tipo de operação e criar conceitos e ferramentas que possibilitam a programação assíncrona usando Python. Né? Queria agradecer aí, desculpa a correria, infelizmente a gente tem que tentar reduzir, né, todo um estudo aí, toda uma questão em pouco tempo.